E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? No vídeo de hoje eu vou testar aqui para vocês uma placa-mãe X99 bem interessante para quem quer montar um setup branco. Dessa vez eu vou testar aqui para vocês uma placa da Kiwida. Essa daqui é uma X99D4, porém ela não é um modelinho tão simples assim. Eu vou mostrar aqui para vocês no unboxing da placa-mãe, porque ela tem aqui algumas variantes que tornam essa placa-mãe bem interessante pelo seu preço. Você consegue encontrar ela entre 230 e 250 reais. Para quem tiver interesse de conhecer essa placa-mãe, para quem tiver interesse de comprar, vou deixar para vocês o link na descrição da loja onde eu comprei essa X99D4. E vamos fazer aqui para vocês um unboxing dessa placa-mãe. É muito simples porque vem poucas coisas aqui dentro da caixa. Vem aqui um cabo SATA para você poder colocar SSD ou HD. Vem a placa-mãe e vem o espelho da placa-mãe para você colocar no gabinete. Vamos tirar essa placa aqui desse plástico. E eu vou mostrar aqui para vocês uma variável que tem nessa placa-mãe, que não vai ter nas outras X99D4 mais antigas ou modelos mais simples. É que é essa ventoinha aqui, pessoal, no dissipador do VRM. Isso daqui é muito importante ter nessas placas-mães mais simples, porque isso aqui ajuda e bastante a temperatura da placa, principalmente aqui nos componentes do VRM, que são essas soldas aqui. Isso ajuda muito os componentes não se degradar com o tempo. E assim você tem a possibilidade de colocar processadores com mais núcleos, como por exemplo 10, 12, 14, 16 núcleos. E possivelmente essa placa-mãe vai conseguir aguentar, e é isso que a gente vai tentar ver nesse vídeo, se ela vai aguentar mesmo um CPU de 14 e 16 núcleos. Então isso aqui é muito importante ter, e por essa placa-mãe custar R$230 no AliExpress, é uma excelente opção. E a segunda variável dessa placa-mãe é que ela é extremamente bonita. Eu particularmente gostei. Essa cor branca ficou perfeito na placa. O chinês dessa vez não abusou, né? Não colocou slot amarelo, que aí fica horroroso, né? Aqui com esse slot prata, na minha opinião, ficou muito minimalista, combinou com a placa-mãe. Tanto aqui no PCI Express, no slot de memória, aqui também nas conexões SATAs. Então, na minha opinião, essa placa-mãe ficou belíssima. No geral, ela é uma X99D4 convencional, porém com ventoinha. E também uma outra coisa que eu quero falar para vocês, porque eu já testei a placa-mãe, ela veio com o chipset C612, que é o chipset original de X99. E olhando aqui no geral, pessoal, essa placa-mãe ela contém 4 slots DDR4, só que infelizmente ela não faz quadri-channel, ela faz somente o dual-channel. Um PCI Express X16 3.0 para a placa de vídeo e um X1 para você utilizar periféricos. Uma coisa também que a conexão NVMe dessa placa-mãe, ela tem aqui alguns jumpers onde você consegue trocar as posições, e esse NVMe vai virar um SSD M.2 SATA. Então você tem a possibilidade de usar tanto M2 NVMe ou M2 SATA. É só você alterar aqui as duas posições desses dois jumpers aqui, que você já vai ter a possibilidade de usar também SSD M.2 SATA. Ela também tem USB 3.0, USB 2.0, tem conexões para fan, uma conexão de 4 pinos e uma conexão de 3 pinos. Nesse quesito eu achei que ela ficou devendo, poderia ter pelo menos mais um conector de 4 pinos, mas já tá bom, tá? Já tem uma de 3 e uma de 4 aqui logo acima. Ela tem 4 SATAs para você colocar SSD ou também HD, conexão de 24 pinos, conexão de 8 pinos. E aqui na parte do espelho da placa-mãe, por ela conter o chipset C612, eu esperaria mais, ela poderia ter pelo menos 4 USB 3.0 em vez de 4 USB 2.0, mas tá muito bom. Pelo preço dessa placa-mãe, vale muito a pena, tá? Ela tem aqui 4 USB 2.0 e 2 USB 3.0. Conexão gigabit de internet, conexão de áudio e as conexões antigas aí de mouse e teclado. No geral, pessoal, eu gostei bastante. Placa-mãe extremamente bonita. Se você vai montar um setup branco, essa aqui vai valer muito a pena. E outra coisa, eu vou deixar para vocês um vídeo aí na descrição, para quem quiser fazer um lock nessa placa-mãe. É o mesmo processo que eu ensino em um vídeo de um ano atrás. Funciona perfeito nessa placa, eu já fiz um lock nela e não tive nenhum tipo de problema. Então eu vou deixar para vocês o link do vídeo na descrição. E também vou deixar para vocês aí a BIOS original da placa-mãe, para quem quiser baixar e utilizar aí, caso você acabe fazendo alguma coisa errada aí. Então eu vou deixar para vocês a BIOS original dessa placa
na descrição para vocês. E vamos fazer aqui um teste para vocês com dois processadorzinhos. Eu vou testar o 2697V3 com lock nessa placa-mãe. Vamos testar em jogos e também vamos fazer um teste de estresse extremo. Vamos verificar como é que vai ficar a temperatura do VRM dessa placa, já que ela contém uma ventoinha. Eu estou com expectativa muito boa com a temperatura mais baixa, tá? E também o segundozinho que a gente vai testar para vocês vai ser o 2697AV4, que não pode faltar, que é um CPU de 16 núcleos, 32 threads, e ele é muito interessante porque ele também tem o mesmo TDP do 2697V3, que é de 145 watts. Vamos ver se essa placa-mãe vai conseguir tancar esses dois CPUs em jogos e também em teste extremo. Já concluímos aqui, pessoal, a instalação da X99D4. Já estou aqui na BIOS para passar aqui para vocês algumas informações importantes sobre essa BIOS. Essa placa-mãe aqui eu vou utilizar com 4 pentes de 8 GB. São memórias da Asgard, modelo convencional DDR4 de 3.200 MHz. Lembrando que o Zinho não vai trabalhar nessa frequência, ele vai reduzir para a frequência que ele consegue trabalhar. Exemplo, 2697V3, que está aqui na máquina, vai trabalhar a 2.133 MHz, beleza? Você também pode utilizar outras memórias, como por exemplo memórias da Kizler, Netac e etc. E também pode utilizar a memória SCC, porém você não pode misturar memória convencional com SCC porque não funciona. Beleza? Agora eu vou passar aqui para vocês informações aqui da BIOS da X99D4. A gente está utilizando aqui 32 GB, pessoal, de memória DDR4. São 4 pentes aí de 8 GB. Aqui informa que a BIOS dessa placa-mãe é a versão 0.01. E nessa opção aqui, Advanced, vou mostrar aqui para vocês duas opções. A primeira opção é a opção aqui de você controlar a fan do seu gabinete, no caso a rotação, né? Ou controlar a fan do seu CPU cooler ou water cooler. É só você conectar na conexão 4 pinos ali da placa-mãe. E entrando aqui nessa opção, tem as opções automático, manual e full on mode. Essa full on mode é onde vai deixar a fan sempre trabalhando a 100%. E também uma opção aqui que eu me deparei muito interessante que tem na BIOS dessa placa-mãe é a opção de Resizable Bar. É só você vir aqui em PCS Subsystem Settings e você vai procurar aqui a opção de Resizable Bar Support. Aqui no canal a gente tem um vídeo onde eu ensino a colocar o Resizable Bar nessas BIOS dessas placas-mãe X99, só que por surpresa essa X99D4 branquinha já veio com o padrão aí do Resizable Bar. Eu vou testar aqui para vocês nesse vídeo em um jogo para ver se realmente essa opção aqui funciona, se ela é verídica. Porque o Resizable Bar em placas de vídeo que tem suporte, você consegue ganhar um pouco mais de desempenho em jogos, dependendo do jogo, tá? Não é todos os jogos, porém alguns você consegue ganhar desempenho habilitando esta opção aqui na BIOS. Também uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é aqui em Intel RC Setup. E nessa opção aqui de Memory Configuration tem a opção aqui, pessoal, de timings e voltagem, onde você consegue reduzir o timing da sua memória. Eu vou passar aqui para vocês uma configuração que geralmente eu utilizo em memórias que trabalham a 2133 e 2400 MHz. Então depende aí do processador que você estiver utilizando. Se você estiver utilizando o V4, ele vai trabalhar a 2400 MHz. Você pode pôr uma memória de frequência maior, tipo 3600, 3200, porém o Zinho vai limitar a frequência da memória. E caso você queira seguir essa ordem, pessoal, tem aqui uma configuração que geralmente eu utilizo em processadores que trabalham a 2133 e processadores que trabalham a 2400 MHz. É só você pausar o vídeo e ver aqui essa configuração. É só você vir aqui nessa opção de Profile e deixar em manual. Assim você faz essa configuração aqui para você reduzir os timings das suas memórias. Agora vamos começar aqui o teste na primeira configuração. Só que primeiro eu quero mostrar aqui para vocês as informações no CPU-Z. Aqui a gente pode ver, ó, o 2697V3, que é um CPU de 14 núcleos, 28 threads, ele tem um TDP de 145 watts. E o seu lock chega até 3.6 GHz. Aqui em placa-mãe a gente pode ver a X99D4. Aqui está falando que a versão dessa placa-mãe é a versão 2.0, que é o modelo branco. E aqui a gente pode ver o chipset dela, que é o C612, que é o chipset original da X99. Realmente é um ponto muito positivo, apesar que eles falharam em relação a não adicionar algumas opções que tem esse chipset. Mas tá bom, tá, pessoal? Isso aqui já é um ponto muito positivo por ter vindo com esse chipset. Memória, pessoal. Aqui a gente tá vendo que tá marcando Quad Channel no CPU-Z. Mas não se engane, tá? Porque esse quad aqui do CPU-Z é mentiroso. Vou mostrar aqui para vocês um teste no AIDA 64, um teste de benchmark memory cache. Vocês vão ver que ela tá fazendo dual em vez de Quad Channel. E lembra da redução dos timings? Olha aí, ó.
CL14. É só você seguir lá aquela regra que eu mostrei para vocês, para fazer a redução de time, só você seguir aqui essa configuração que vai dar certo, beleza? Placa de vídeo eu estou utilizando aqui uma RX 580 para fazer aqui o teste em um jogo, mas depois eu vou trocar porque a gente tem que testar para vocês o Resizable Bar. E para você ver se o Resizable Bar realmente funciona, lembrando que tem que ter a placa de vídeo compatível, placas da AMD a partir da linha 5000, que no caso é 5500, 5500 XT e etc. Se você estiver utilizando 580 não vai funcionar, porque a 580 não tem o Resizable Bar, ou você pode utilizar as RTX a partir da linha 3000. E quando você abrir o GPU-Z, se tiver habilitado, vai mostrar aqui para vocês Enable, aqui no Resizable Bar. Tá desabilitado até porque eu não fiz alteração lá na BIOS, e também essa placa de vídeo não tem suporte porque é uma 580. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, no AIDA 64 Extreme, a opção aqui que mostra que essa placa-mãe faz Dual Channel. Você pode até fazer esse teste para verificar se realmente a sua placa-mãe faz Quad Channel, caso você esteja utilizando 4 pentes de memórias na placa-mãe. Você vai vir aqui, ó, nesse desenho aqui de uma memória, no AIDA 64, e você vai clicar aqui em Start, que vai fazer um benchmark. Você já vai ver aqui, ó, que vai mostrar, ó, Dual Channel. Se mostrar isso aqui para vocês, mesmo utilizando 4 pentes, é porque a sua placa-mãe não faz Quad Channel, no caso essa aqui não faz. Agora vamos parar de enrolação e vamos começar o teste primeiro em um jogo. Eu vou abrir aqui para vocês o Cyberpunk 2077 e vamos medir a temperatura ali do VRM da placa-mãe para ver como é que ela se comporta utilizando o 2697V3 em um jogo. E vamos fazer agora aqui a medição de temperatura, jogando aqui o Cyberpunk 2077. A gente pode ver aqui que o processador está a 3.6 GHz, tá? Ele está utilizando pouco. Não é igual um teste de estresse, né? Porque um teste de estresse ele vai puxar 100% o processador. Mas é bom a gente fazer um teste de temperatura em jogos, porque assim a gente consegue ter mais ou menos uma noção, né, de como é que essa placa-mãe vai se comportar em jogos. Esse consumo está marcando errado, porque ela não marca de forma correta, igual outras placas-mãe X99. Então vamos parar de enrolação e vamos medir aqui a temperatura, pessoal, aqui dessa região da placa-mãe. Vamos medir em cima do dissipador da placa, que tem a ventoinha, né? A gente pode ver aí, ó, que está na faixa de 50 graus ali, ó, que eu consegui captar. Temperatura máxima de 50 graus. Vou desligar essa luz aqui, que atrapalha um pouco. Agora vamos medir a temperatura aqui desses capacitores, que ficam ali logo abaixo. Temperatura dos capacitores com 2697V3 com lock de 56 graus, que foi a temperatura máxima ali que eu vi. Olha ali, ó, 56 graus. A temperatura está muito boa. Vamos tentar pegar aquela bobina ali na placa-mãe. E a bobina está a temperatura de 47 graus. Ou seja, perfeito, pessoal. Você pode usar basicamente qualquerzinho nessa placa-mãe. Essa ventoinha já vai te salvar para utilizar para jogos. Já está dando uma temperatura muito boa. Jogando aí o Cyberpunk, qualquer outro jogo que você for jogar, geralmente vai ter essa temperatura. Lembrando que se você estiver utilizando dentro de um gabinete com bastante fluxo de ar, fãs boas, essa temperatura consequentemente pode abaixar mais se você tiver uma temperatura controlada dentro do seu gabinete. Agora, se você utilizar um gabinete ruim, sem fluxo de ar, aí essa temperatura pode aumentar, tá? E voltando aqui com vocês, pessoal, vamos fazer aqui a segunda medição de temperatura com o termômetro, fazendo o teste aqui em FPU, no AIDA 64. Por 15 minutos, o processador se manteve aqui a 3.3 GHz, 100% de uso, temperatura de 73 graus. Isso quer dizer que você pode utilizar um cooler de 4 heat pipes, tipo Redragon Tier, com 2697V3 para trabalho pesado, que ele vai conseguir manter a temperatura bem boa, tá? Entre 70 e 75 graus. Então vamos medir aqui em cima do dissipador da placa-mãe, pessoal. Olha lá, ó, 66 graus. Pode ver a luzinha lá, ó, em cima. Tá com uma temperatura muito boa, até porque tem essa ventoinha, né? Então consequentemente ele vai deixar mais frio essa região. Agora vamos medir aqui os capacitores da placa-mãe, deixa eu ver se eu tô mirando certo. Olha, olha o laser, não dá pra vocês verem, né? Mas o laser tá indo lá no capacitor. Tá com a média de 89 graus. Passar em outro capacitor aqui, olha, 90 graus. Um teste de quase 20 minutos em FPU, 93 graus. E agora vamos medir aqui essa bobina, ela fica bem ali, ó. Vou mirar com laser para vocês poderem ver lá, ó. Ela tá bem ali, ó. Tá? Então vamos ver como é que tá aqui. Temperatura de 93 graus. 93 graus ali na média, 94 graus. E eu resolvi fazer aqui para vocês, pessoal, adicionei aqui de última hora
um cooler low profile aqui, para poder fazer também um teste com 2697V3 aqui em um jogo, pra gente ver como é que fica a temperatura da placa-mãe, tá? Esse cooler aqui vai auxiliar muito em relação a também a temperatura do VRM. Aqui a gente pode ver o 2697V3 a 3.6 GHz. Vamos medir novamente aqui a temperatura, só que aqui no caso eu vou conseguir pegar somente o dissipador e os capacitores, ok? Aqui a gente pode ver, ó, que a temperatura tá excelente para jogos, que eu falei para vocês, nem precisa utilizar esse cooler se for utilizar para jogos aí. Temperatura aqui de 47 graus. Os capacitores aqui, pessoal, aqui logo abaixo, 55 graus. Tá excelente, ó, 59 graus ali, que foi a temperatura máxima que eu vi. A bobina eu não vou conseguir pegar, tá? E vocês podem ver aqui que eu estou utilizando os 4 pentes de 8 GB. Quase encostou aqui, ó, o cooler, mas dá certo você utilizar. Com memórias de perfil baixo, por exemplo, que são essas memórias aí da Asgard, elas são menores do que com memórias convencionais. O dissipador é um pouco mais estreito, ok? Então ali no caso eu não consigo pegar as bobinas, por causa que ele é muito grande. E pra gente finalizar aqui o teste no 2697V3 com o cooler low profile, AIDA 64, teste de FPU. Esse teste está rolando aqui por basicamente 15 minutos. O processador se manteve ali a 3.2, só que a temperatura aqui, pessoal, tá um pouco mais quente. 84 graus, a temperatura aqui do processador, tá? Em si, 84 graus. Então isso daqui, em vez de diminuir a temperatura, pode até piorar um pouquinho. Porque eu tô passando a mão aqui, ó, o vento do cooler tá quente. Geralmente, esse vento aqui ele não é tão quente assim quando a gente faz os testes, mas aqui tá um pouco quente. Então isso pode influenciar um pouco. Essa temperatura aqui era para ser um pouco menor, comparada ali com o Redragon Tier. O Redragon Tier ficou 73 graus. Mas enfim, vamos medir aqui, primeiramente, de cima do dissipador da placa-mãe. Dissipador da placa-mãe, pessoal, o que eu tô vendo aqui, tá na média de, olha, 71 graus, que foi o máximo que eu peguei aqui. Algumas outras regiões estão um pouco mais frias, né, tipo 65 graus. Mas a gente pegou ali 72 graus. Vamos pegar agora aqui esses capacitores. Capacitores, pessoal. Vamos deixar estabilizar aqui. 90 graus ali que eu vi. Temperatura. Olha, 91 graus. Esse aqui, 100 graus que eu vi pegando. 101 graus. Ou seja, teve um efeito contrário aqui, ué, pelo que eu tô vendo. Por causa que o CPU tá muito quente. 85 graus. Então, em vez de ele ajudar, aparentemente ele fez um efeito contrário. Mas geralmente esse cooler, ele abaixa normalmente 20 graus comparado com um cooler normal, quando você usa uma placa-mãe simples. Mas nesse caso aqui, eu não sei o que aconteceu. A gente teve um efeito contrário, não teve um efeito a favor, não abaixou a temperatura. Se manteve parecido com o que entregou aqui com o Redragon Tier. E agora vamos fazer aqui para vocês o próximo teste. Agora vai ser com 2697AV4. CPU de 16 núcleos, 32 threads. Ele chega no máximo até 3.6, porém o V4 não faz um lock. Lembrando que a BIOS ainda está com lock boost, porém não vai surtir efeito porque os V4 não tem um lock boost, ok? A placa-mãe aí, a X99D4, continua, modelinho branco, com os 4 pentes de 8 GB da Asgard. Eu resetei aqui a BIOS da placa-mãe, vocês podem ver que o CL dela fica 17, tá? O CL da memória. Então, fazendo aquele processo lá que eu mostrei para vocês, ela vai ficar CL 14, mas utilizando de forma normal, ela fica CL 17. Memórias DDR4 a 2133 MHz. E ainda continua com a RX 580. E voltando aqui com vocês, pessoal, vamos fazer aqui novamente a medição de temperatura, agora no 2697AV4, na X99 branca, com o cooler da Redragon Tier. Vamos ver aqui como é que está o VRM dessa placa. Primeiramente vamos medir a temperatura do dissipador. Lembrando que o 2697AV4 ele tem 2 núcleos a mais, tá? Ele é 16 núcleos e 32 threads. Aqui em cima do dissipador, como vocês podem ver, tá na média aí de 50 graus, basicamente, a temperatura aqui do dissipador. Capacitores aqui atrás, pessoal, da placa-mãe, que são esses aqui, ó. Esses capacitores. Eu vou mirar com laser ali para vocês poderem ver. Média aqui de 56 graus. Eu acho que tá uma temperatura igual com 2697V3 com lock. Olha, 58. Gente, para utilizar para jogos fica perfeito. Pode ser o 2697V4, pode ser o 2697AV4, 2697V3 ou qualquer outrozinho. Vai ficar de boa para jogos nessa placa. Vamos medir agora ali a bobina. Aqui dá para pegar porque
O cooler não tá tampando tanto, então dá pra gente medir ali mais ou menos, tá? Tô passando o laser lá, ó. 51 graus. Eu vi uma temperatura ali um pouco maior. Deixa eu ver se eu consigo pegar ali. Olha ali, ó, 59 graus, 60 graus agora. E voltando aqui com vocês com o teste no AIDA 64 em FPU, utilizando o 2697 AV4 mais a X99 branquinha. Vou mostrar aqui para vocês como é que tá a situação. O teste em FPU já tem aqui 16 minutos. Processador que trabalha na 2.9 GHz, 100% de uso. Temperatura do processador, 63 graus. Se a gente comparar a temperatura do processador com a temperatura do 2697 V3, a gente teve uma diminuição de 10 graus. Só para vocês poderem ver que os V4 eles são mais eficientes, até porque não faz um lock, então eles vão ser mais frio, mesmo utilizando um cooler de 4 heat pipes e um processador de 16 núcleos. Então ficou excelente aqui a temperatura. Agora vamos ver se essa temperatura vai ficar baixa também no VRM da placa. Primeiro a gente vai medir em cima do dissipador da placa-mãe. Vamos ver como é que tá a situação. Olha, em cima do dissipador, passando aqui o termômetro, olha, a temperatura máxima que eu vi ali de 61 graus. Ou seja, tá muito bom mesmo fazendo um teste extremo aqui por basicamente quase 20 minutos, né? Vamos medir agora a temperatura dos capacitores da placa-mãe, para a gente ver como é que tá. Olha, no capacitor da placa-mãe está uma temperatura de 70 graus. Eu vi uma temperatura de um pouco maior, de 80 graus, tá? Mas aparentemente a gente teve uma diminuição sim de temperatura comparado ali com o 2697 V3. Olha, 81 graus, os capacitores aqui da placa-mãe fazendo teste de estresse. Agora a bobina, que é a mais complicada de medir a temperatura, mas vamos ver se a gente consegue medir ali, tá? Olha, 72 graus. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, é aquilo ali, pessoal, ó, onde o laser tá pegando. 76 graus, 77 graus. Olha, tá subindo um pouco, ó, 79, 78. Vou considerar aqui 80 graus aqui nessa bobina. E agora vamos fazer aqui novamente o teste no Cyberpunk 2077 com 2697 AV4. Trabalha na 3.1 GHz. E utilizando aqui o cooler low profile aqui na X99D4 branca. Vamos medir aqui novamente a temperatura da placa-mãe. Primeiramente aqui em cima do dissipador. Temperatura aqui de 46 graus. Temperatura máxima que eu estou observando aqui. Tá uma temperatura excelente, muito boa. E agora aqui os capacitores da placa-mãe. Está a temperatura de 54 graus. Vamos pegar aqui outros capacitores para a gente ver. 53 graus, 54 graus, 55 graus. Ou seja, tá excelente. E para a gente finalizar aqui os testes de temperatura na X99D4 branquinha, estou utilizando aqui ainda o 2697 AV4 mais o cooler low profile. Teste aqui em FPU. Esse teste já está por 16 minutos. O processador conseguiu manter o clock em 2.9 a 100%. E uma coisa aqui muito boa é que com 2697 AV4 a temperatura não foi tão diferente utilizando aqui o cooler low profile. Agora utilizando com 2697 AV3 eu não sei o que aconteceu, a temperatura foi muito alta, tá, do processador. Só que aqui no caso com o cooler low profile ficou 64 graus. Agora vamos medir aqui a temperatura do VRM da placa. Primeiramente aqui em cima do dissipador da placa mãe. E a temperatura aqui, pessoal, em cima do dissipador da placa-mãe está na casa dos 57 graus, que eu estou observando aqui, passando o termômetro. Olha, 58 graus, ou seja, tá uma temperatura excelente, estressando aí, tá? A placa-mãe no máximo. E agora vamos medir aqui a temperatura do capacitor, pessoal. Tô passando o laser ali bem em cima para vocês poderem ver. Temperatura aqui de 70 graus. Vou passar aqui em outro capacitor, 71 graus. 73 graus, 75 graus, olha, 70 graus. Varia bastante, tá, pessoal? Aqui dependendo da região onde você passa. Mas eu vou considerar aqui a média de 72 graus. E agora, pessoal, vamos fazer aqui o teste do Resizable Bar. Eu vou testar aqui no Forza Horizon 5. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz para habilitar. É só vir aqui na opção Advanced, a opção PCI Subsystem Settings e vocês vão habilitar aqui esse Above 4G Decode e esse Resizable Bar Support. Aí você aperta F10 do teclado
e clica em ES, assim vai salvar as informações e o seu PC vai reiniciar e assim já vai estar habilitado o Resizable Bar. Agora vamos começar aqui os testes para a gente ver como é que vai se sair aí, se vai ter realmente desempenho aí no Forza Horizon 5. A gente vai testar para vocês aí o jogo em 4K, qualidade gráfica no Ultra. E vamos testar aqui para vocês o Forza Horizon 5, vai ser o único jogo que eu vou testar aqui com o rebar habilitado e desabilitado. Esse teste aqui foi feito em 4K, com o gráfico aqui no Ultra. E utilizando aqui a RX 6800 XT, que é uma placa que tem suporte ao Resizable Bar, junto com 2697 AV4 na X99D4, utilizando aqui com o rebar desabilitado, entregou aqui uma média de 86 FPS. Já habilitando o Resizable Bar na BIOS da X99D4, a RX 6800 XT, que está no seu máximo, junto com 2697 AV4, entregou aqui uma média de 104 FPS. Então a gente teve um ganho aqui de 18 FPS, ou seja, o Resizable Bar da X99D4 funciona perfeitamente. É só vocês seguirem lá o tutorial, é só vocês habilitarem lá o Above 4G Decode junto com o Resizable Bar, assim você vai ganhar desempenho em placas de vídeo que têm acesso a essa tecnologia. E esse aí foram os testes da X99D4. Finalmente chegamos aqui à conclusão. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer, então eu peço que você deixe o seu like e o mais importante, vamos compartilhar esse vídeo para a galera ver que essa placa-mãe é muito bacana. Eu particularmente gostei demais, vale a pena, custando aqui 230 conto, uma placa-mãe com a ventoinha branca, você não vai achar igual a esse preço aqui. Então, na minha opinião, essa X99D4 se saiu muito bem aqui nos testes. A gente separou aqui para vocês as temperaturas, né, dos testes que a gente fez aqui para vocês, com o 2697 V3 e o 2697 AV4. O primeiro teste foi com o Redragon Tier, jogando o jogo Cyberpunk 2077, e a temperatura máxima que eu vi na placa-mãe foi de 68 graus. Agora fazendo o teste em FPU no AIDA 64, teve aqui uma temperatura máxima de 95 graus. Agora utilizando o cooler da Yovivo, pessoal, no 2697 V3 com lock, jogando Cyberpunk 2077, temperatura máxima foi de 59 graus e teve aí uma diminuição comparada com o teste no Redragon Tier. Caiu aqui 9 graus utilizando o cooler da Yovivo. Agora fazendo o teste em FPU, eu não sei o que aconteceu, a temperatura foi aumentar. Aqui no caso deu 101 graus e teve um acréscimo de 6 graus comparado com o teste do Redragon Tier. Agora utilizando o 2697 AV4, pessoal, com o Redragon Tier jogando Cyberpunk 2077. A placa-mãe chegou a temperatura máxima de 60 graus. Agora fazendo o teste em FPU no AIDA 64, fez aqui uma temperatura de 82 graus na X99D4. Agora testando o Cyberpunk 2077 com o cooler da Yovivo no 2697 AV4, a X99D4 teve aqui uma diminuição de temperatura para 55 graus e caiu 5 graus comparado aí com o teste do Redragon Tier. Agora utilizando o cooler da Yovivo, fazendo o teste aí no AIDA 64 em FPU, a temperatura máxima que eu captei na placa-mãe foi de 75 graus e teve uma diminuição de 7 graus comparado com o teste do Redragon Tier. E também quero mostrar aqui para vocês, pessoal, o teste que a gente fez aí na MR9A. A gente fez com os mesmos processadores, o 2697 V3 e o 2697 AV4. Porém, no teste da MR9A, eu só utilizei o cooler da Redragon Tier. E vocês podem ver aqui, ó, que o teste no AIDA 64, a temperatura máxima na MR9A foi 106 graus. Se a gente comparar aqui com a X99D4 com a ventoinha, foi 95 graus. Então essa X99D4, ela tá a nível do VRM ali da MR9A. Porém, a gente tem que considerar que a MR9A ela não tem ventoinha, tá? Ela é um antecipador ali normal, mas a gente pode ver aí que a X99D4 entrega um desempenho muito bacana. Agora a gente fazendo o teste também no 2697 AV4, no AIDA 64, deu aqui 84 graus. Na X99D4 deu 82 graus. Então ficou bem parecido ali com a MR9A esses testes que eu fiz aqui para vocês de temperatura. Então é uma placa-mãe muito bacana que vale a pena demais, principalmente se você quer montar aí um PC branco aí, tem essa opção aí para vocês no AliExpress. Agora, se você quer pegar a MR9A, a vantagem dela é que ela faz o quadrichenio, né? E ela é uma placa-mãe ATX, com o cupom aqui BRCD25 e mais moedas, ela sai abaixo de R$300. Se você tiver uma quantidade de moedas maior, ela sai por 290, tá, pessoal? Já incluindo o imposto. Porém, essa conta aqui tem poucas moedas, vai sair 307 já considerando o imposto. E memória RAM que você pode utilizar aí com essas placas mães, tem aqui a memória da Kizler, funciona, já testei tanto na X99D4 como na MR9A e funciona tranquilo.
E um V4 aqui que vale a pena, sem dúvidas, é o 2680 V4. Se você quiser pegar ele é a melhor opção abaixo de R$100 que tem aqui no AliExpress. Ele vai entregar um desempenho muito bom, próximo ali a um 2690 V4 e 2667 V4. Ele fica ali uns 5% inferior, porém ele é um CPU que tem um baixo consumo, ele não puxa tanto da placa-mãe e ele vai te entregar um desempenho excelente aí na plataforma X99. Então é basicamente isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Esse vídeo aqui ficou longo, mas era necessário mostrar aqui para vocês que é uma ótima opção aqui, essa placa-mãe, essa Kiwi da X99D4. Na minha opinião, ela tá aprovada, gostei. Vou trazer mais vídeo para vocês aí com essa placa-mãe, fazendo vídeo de PC, testando outros processadores. É uma placa-mãe aí que vale muito a pena pelo seu custo-benefício, saindo aqui R$231. Quem tiver interesse, links na descrição. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, falou, fui e até o próximo vídeo.